Olá, meu nome é Inês, eu sou psicóloga, sou psicanalista e vim hoje trazer um assunto muito pessoal, algo que eu tenho vivido nos últimos mês e meio, 2 meses talvez, e que julgo que seja muito importante, porque é um tema que a gente fala muito pouco e que tem junto com ele vários afetos que acho que precisam ser desmistificados. E esse tema é o aborto. Eu tenho 42 anos e descobri que estava grávida muito por acaso. Não tinha ainda um atraso menstrual considerável, mas como eu conheço muito meu corpo, senti algumas mudanças e resolvi, meio por brincadeira, fazer um teste de farmácia. E esse teste deu resultado positivo, né? Foi um momento lindo, a família, o meu marido, os filhos, enfim, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, 2 enteados, e foi um momento incrível para todos nós. E a gravidez começou a se desenvolver, comecei a fazer então todos os acompanhamentos e cá em Portugal precisamos de um acompanhamento mais específico quando temos algumas comorbidades associadas. Foi diagnosticado um estado de pré-diabetes gestacional e por conta da idade eu fui encaminhada para o hospital aqui da minha cidade. E lá chegando eu vivi um momento terrível. Fui atendida por um médico extremamente grosseiro, que mal me mandou sentar e que, como eu tinha ainda menos de 3 meses, ele olhou para mim e disse que não iria me atender porque eu já poderia ter abortado e o bebê está ali morto dentro da minha barriga. Eu confesso que, por mais recurso emocional que a gente tenha, poxa, eu sou psicóloga, por mais ferramentas que a gente tenha, receber uma notícia assim, ouvir de um médico, de alguém que está ali para te cuidar, uma fala como essa, é algo tão grotesco, é algo tão inesperado, que eu simplesmente não tive reação. Eu não consegui reagir, eu não consegui me defender e aquilo me impactou de uma maneira tão profunda. Eu sei que depois dessa consulta eu tinha que ir para a enfermeira, voltar para a enfermeira fazer a orientação do diabetes e tinha que já deixar uma próxima consulta marcada porque ele se recusou, ele não me atendeu, ele simplesmente me deu um papel e disse: volta aqui quando já tiver a ecografia, a ultrassonografia dos 3 meses realizada. Eu saí disparada da sala, eu não voltei para a enfermeira, eu só chorava, eu só queria sair daquele lugar e foi um impacto tão grande. Eu não consegui trabalhar, desmarquei os pacientes daquele dia, do dia seguinte, se não me engano, aquilo era uma quinta-feira. E tudo que eu queria era alguma coisa que comprovasse que o meu bebê estava vivo. Então, comecei a buscar algum profissional que pudesse fazer uma ecografia antes do tempo. Eu tinha uma ecografia marcada para mais ou menos, não sei, não lembro agora, talvez uns 20 dias depois, mas comecei a buscar um profissional que pudesse fazer ali a ecografia naquele momento. Isso era mais ou menos a quinta-feira, acho eu. Consegui fazer um agendamento para uma médica que ficava numa outra cidade na segunda-feira. E lá fomos nós a essa médica. E lá nesse exame, a gente está em tempos de Covid, eu tive que entrar sozinha, meu marido ficou na recepção e a médica, muito querida, me atendeu com muito acolhimento e, enfim, né? E fomos então passar para a ecografia. Quando a médica começa a fazer o exame, ela suspira, ela olha caladinha ali, suspira muito profundamente e diz: então, Inês. Quando ela disse isso, a sensação que eu tive foi: entrei num buraco negro. Era um tom de voz que me dizia a qualquer coisa má. E ela me disse: a essa altura, já era pra gente escutar os batimentos cardíacos do bebê e não se ouvia nada. A essa altura, o bebê devia já ter um tamanho maiorzinho e a gente deveria conseguir vê-lo. E tudo que eu vejo é apenas o saco gestacional. Meu mundo caiu completamente. Eu ouvi aquelas palavras, parecia que eu tinha entrado num túnel, sabe? Eu ouvia, era como um eco, era algo tão difícil.
e ela pediu que meu marido entrasse e eu me sentasse. E ela foi então ali me orientando e me trazendo as certezas, né? Ela disse, olha, eu tenho praticamente certeza de que essa é uma gestação sem embrião. A gente pode esperar mais um tempo, diante da sua saúde, da sua situação de saúde hoje, eu vejo que o seu corpo consegue aguentar um pouco e a gente pode deixar que a natureza faça esse processo sozinha, né? Ou a gente pode partir para a medicação de qualquer forma. Eu vou receitar e ela prescreveu então a medicação, me orientou, mas me recomendou esperar, né? Eu saí desesperada. Eu não acreditava, né? Não, tem qualquer coisa errada. O equipamento dela deve ser muito velho. Eu lembro de eu ter ligado para os meus pais, né, que estão ainda no Brasil, chorando muito, né, no caminho, no carro, tudo muito dolorido, né, tudo muito triste. Né, como assim, aquela vidinha que eu já via correndo pela casa, que eu já imaginava preenchendo as nossas vidas, né, que tínhamos todos ficado tão felizes, simplesmente tinha desaparecido. Eu consegui agendar, isso foi numa segunda-feira, eu consegui agendar uma segunda consulta na quinta-feira, né? E para essa segunda consulta eu tenho aqui a fotinha, né? Queria mostrar aqui para vocês. O saco gestacional, ele aparece aqui, né? Bem grande. Vazio. Né? E o que a médica me disse foi exatamente isso. É um saco gestacional, ele está bastante aderido, né? Ele está bem aderido, mas não se encontra aqui o vestígio do embrião. Né? E aí foi uma médica muito didática, né? Ela me explicou, fez as contas, mostrou assim, olha, aqui a gente até podia pensar que é uma gravidez que está fora da data, então que você tem menos semanas do que o que você teria. Mas para isso, nesse exame aqui, em que a gente já tem uma contagem do beta-HCG que diz que você está grávida, aqui não deveria ter beta-HCG positivo nesse valor. Então, realmente você tem aqui aproximadamente as semanas que a gente imagina que tem. Eram aproximadamente 8 semanas e meia, ia entrar para a 9ª semana. E realmente você está nesse período, e como não há vestígio, a gente pode ter praticamente certeza de que é uma gravidez sem feto. E isso acontece porque no momento da fecundação, né, quando as células se dividem, uma parte serve para formar exatamente o saco e a outra para formar o embrião. Muito provavelmente aqui, né, nesse momento da formação do embrião, o organismo detectou alguma falha cromossômica e eliminou, né, o embrião, aquilo que seria o seu bebezinho. Eu saí muito triste, né, continuava muito triste, mas dessa vez eu já não conseguia negar. Ainda assim, lá no fundo ficava alguma coisa, sabe? Ela me falou que eu podia esperar, me disse que meus sinais vitais estavam todos sob controle, que seria a parte psicológica. Tentar dar conta disso, eu continuaria sentindo os enjoos, sentindo todos os sintomas da gravidez, mas meu corpo sabia, né, de alguma maneira, que eu não estava grávida. Ou seja, uma parte do corpo sabe, porque foi a parte que eliminou, e a outra parte ainda não sabe, porque mantém ainda o corpo, as mamas doloridas, o aumento, a dilatação do útero. Eu estava bastante inchada já, e enfim, né, se eu aguentasse aqueles sintomas ali durante um tempo, eu podia esperar. E eu optei por esperar. Eu acho que, no fundo, eu ainda acreditava que o bebezinho estivesse lá dentro. E que em algum momento ele fosse aparecer, que ele fosse muito pequenininho. E que, enfim, né, todas aquelas desculpas que a gente se dá. E nesse período eu passei por todo tipo de dor psicológica que uma mulher passa nesse momento. Né? O primeiro foi tentar encontrar onde foi que eu errei. O que é que eu fiz de errado, como é que o meu corpo falhou, numa tentativa tão dura de culpabilização. Né? Eu tentava olhar para mim, encontrar em mim a culpa.
daquilo, né? Como se realmente eu fosse a culpada. E depois eu pensei quantas mulheres passam por isso e sentem exatamente a mesma coisa. E se sentem culpadas, e se sentem magoadas, e sequer falam desse assunto, justamente por ver nisso esse tabu que leva para elas, que aponta para elas a responsabilidade da falha, né? Como se fosse algo do desejo, né? Eu desejei essa falha, eu não fiz algo bem. E eu pensava, será que eu fiquei muito tempo sentada trabalhando? Será que eu fiquei muito tempo em pé? Será que eu me alimentei mal? Será que eu demorei muito para olhar aqui os índices glicêmicos e acompanhar a diabetes? Eu tentava encontrar a culpa em mim. Até que um dia eu parei, sentei na minha cama, fiz as minhas conexões com a minha espiritualidade e pensei, eu não posso fazer isso comigo, isso já está doendo demais, isso já tá aqui de uma maneira tão pesada, tão... E eu não devia, né, deixar aquilo ainda mais pesado e pensar que tantas de nós, tantas mulheres, passam por isso. Pensar que isso é tão natural, só que a gente simplesmente não fala. Que o corpo sim tem uma sabedoria, que o corpo faz esse movimento, que o corpo é a seleção natural de uma certa maneira, né? Ele tenta entender, olha, se esse bebê evoluir dessa forma, vai ser muito mais complicado, então ouvir aqui a resposta do corpo como algo natural, naturalizar esse processo é algo muito difícil, né? Porque culturalmente a mulher ela é responsável pela sua criação nesse sentido, desde o início. Então, se algo falha, se algo dá errado, a gente tende a trazer essa culpabilização. E eu achei muito importante gravar esse vídeo, sobretudo para falar deste tema. Do quanto nós nos culpamos, do quanto nós nos colocamos de uma maneira tão dura, né, como juízas tão duras de nós mesmas, quando não há nenhuma possibilidade disso, quando não há aqui, quando não temos mesmo culpa, não existe, né? Se a gente dá amor, é o nosso corpo ali dentro trabalhando, ele vai fazer o que for possível. E muitas vezes o que é possível é dizer não, isso aqui não pode ir para frente porque não está preparado o suficiente. E a partir daí, essa espera foi ficando cada vez mais sofrida, porque muito sangramento, muitos coágulos, muita dor, muita cólica, tonturas, dores de cabeça, e eu muito aliançada com a natureza do meu corpo, dando a ele todas as possibilidades. Eu queria ir até o fim, esperando mesmo que o meu corpo expulsasse. E nisso eu fiquei quase um mês, na verdade 30 dias, 30 e poucos dias, passando por todo esse processo muito duro, muito difícil, mas muito conectada com o meu corpo. E chegamos à 13ª semana. Na 13ª semana, fui mais uma vez à médica e ela disse, olha, aqui Inês já estamos esperando muito tempo, é preciso que a gente comece a ajudar o corpo, a gente vai fazer, em princípio, a parte medicamentosa, você vem para o hospital e a gente vai fazer, foi ela mesmo quem fez, a colocação dos comprimidos, né? E a gente vai fazer os comprimidos intravaginais, para forçar mesmo o útero a fazer as contrações e expelir o material. E eu passei um dia inteiro no hospital. Comecei em casa, né? Fiz 2 vezes em casa, num sábado, e num domingo, passei o domingo e fiz mais 3 vezes no hospital. Foram ao todo 20 comprimidos intravaginais, de uma forma tão dolorosa, porque a médica tentava colocar lá no fundo do útero, forçar o máximo que ela conseguia, pressionar o colo do útero, né, lá no fundo do colo do útero, melhor dizendo, pressionar esse colo da maneira que ela estimular mesmo, muito sangue, perdas de coágulos, chegou um ponto que eu pensei, pronto, agora foi, né? E quando a gente volta, não tinha ido, né? Ele continuava ali. O que ela pediu? Ela disse, olha, Inês, a gente já fez 20 comprimidos, você vai para casa, essa semana vamos esperar que saia, e não saindo, semana que vem você já volta para a gente partir para um procedimento cirúrgico.
E bom, né, nessa semana eu já tinha perdido as esperanças. Falei, olha, se meu corpo até agora não expulsou e eu entendi nisso um processo tão meu de não quero deixar ir, quero que fique comigo, eu ainda tinha alguma esperança de que ele estivesse ali dentro, mesmo no fim de tudo isso, essas coisas que a nossa cabeça faz com a gente, né? E assim aconteceu, né? Ao fim de uma semana, o corpo não tinha feito a expulsão do material uterino e eu voltei para o hospital, passei ali ainda um dia em observação, fiz o procedimento cirúrgico, contudo que um procedimento cirúrgico como esse traz, né? Foi uma anestesia geral, eu precisei então da intubação, fui muito bem tratada, muito bem acolhida no Hospital de Leiria, assim, todos muito queridos. E ao fim, né, no dia seguinte, eu tive alta, né, e a médica me disse que tinha sido tudo bem, que tinha corrido tudo bem. E cá estou eu, né, já há 30 dias do procedimento cirúrgico. Ainda sinto dores, não dores constantes, são dores como pequenas fisgadas, às vezes como grandes fisgadas, mas são sensações muito fortes. Às vezes eu estou falando, até já voltei ao trabalho e estou ali a atender algum paciente, eu sinto, respiro fundo, porque logo passa. Voltei a um ritmo muito mais lento ainda. Tenho vivenciado esse luto, então, já desde o primeiro momento até agora. E acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto. Acho não, né? Eu tenho certeza que a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu acredito que mais mulheres precisam ouvir esse assunto, discutir esse assunto e entender que não há um processo de responsabilização no aborto espontâneo, que não há mal algum, né? E a gente sabe disso, as mulheres têm o direito de fazer suas escolhas, de cuidar do seu corpo da maneira que elas acham devidas e que quando o aborto é uma opção, ainda assim é um processo doloroso, ainda assim é difícil. E quando é um aborto de algo que você queria, de um bebê que você queria que ficasse com você, com a sua família, também é algo muito doloroso. Então a gente precisa respeitar todas as dores, todos os processos, a gente precisa entender todos esses processos como componentes naturais, né, da nossa vida e a gente precisa falar sobre isso. Tirar esse tema do tabu. Então, enquanto psicóloga que trabalho com um grupo de mulheres, eu acho que é minha obrigação, né, partilhar e falar que isso acontece com todas nós, que todas nós estamos à mercê, né, dos processos da natureza, aliás, todos estão, e que a gente precisa abraçar uma outra nesse tipo de situação. Essas foram as últimas ultrassons que eu fiz, antes mesmo ainda do procedimento, e o que a gente vê é ali ainda o saco gestacional intacto, mesmo com 20 comprimidos, mesmo com todo o tempo que eu passei ali a esperar, que era a resposta do meu corpo a um amor infinito, a esse serzinho que sequer de fato chegou a existir dentro de mim. Aí eu queria partilhar isso com vocês hoje. Obrigada. Um beijo grande.